Em direto via Skype, esta manhã temos a diretora da Associação Lisbonense de Proprietários, Diana Ralha. Bem-vinda, Diana. Se dúvidas houvesse nesta peça que acabamos de passar, o descontentamento dos proprietários é absolutamente evidente. Sim, é muito notório e é muito recorrente que os proprietários sejam surpreendidos com algumas declarações que muito ferem a sua confiança e que depois têm consequências que vão muito para lá daquilo que é aquilo que estamos a falar, que são os contratos anteriores a 1990. Nós estamos a falar de um universo que de facto é cada vez menor, estamos a falar de contratos com mais de 30 anos de vigência e, portanto, a cada prolongamento ou alteração de regras, de prazos de transição do novo regime do arrendamento urbano, e são prolongamentos e são feitos sem razões atendíveis, muitas das vezes por razões eleitoralistas, muitas vezes por razões também populistas. De cada vez que é feita uma alteração de um quadro legal, o que fica em causa é a confiança nas leis da República, é a confiança no Estado de Direito. Isso é muito grave. É muito grave para aqueles que são, enfim, ainda e felizmente o universo dos senhorios portugueses, que é um universo de pequenos senhorios. Muitos destes senhorios são muito mais carenciados economicamente do que os seus inquilinos. Isso é escandaloso, porque para efeitos deste grupo de inquilinos que o Governo quer agora prolongar com a manutenção do congelamento de rendas, estamos a falar de inquilinos que podem ter até 5 salários mínimos nacionais de rendas, portanto não são efetivamente pessoas carenciadas, porque 5 salários mínimos nacionais é, como dizia o outro, é só fazer as contas, são mais de 3.300 euros de rendimento mensal e, portanto, muitos destes senhorios têm menos dinheiro, oferem menos rendimento do que os seus próprios inquilinos, e isso é absolutamente escandaloso. Diana, e aquilo que o regime de arrendamento urbano previa era a atribuição de um subsídio. Diana, acha que o facto de estarmos aqui a passos largos das autárquicas está a condicionar este congelamento da lei? Eu penso que não. Eu quero acreditar que não. Penso que foi, enfim, um daqueles velhos ou clássicos casos de uma pergunta, de um órgão de comunicação social que estava a estudar este ângulo e, portanto, que existe uma declaração de uma titular de uma pasta que diz, bom, vamos estudar, vamos ver o que é que vamos fazer com este prazo que termina em 2022. Eu não quero acreditar que seja manobra eleitoralista. Estamos a falar de cada vez menos contratos. Isto lembra, eu sei que não é muito popular dizer uma coisa destas, mas isto lembra muito uma polémica declaração de um antigo nosso primeiro-ministro e depois que foi presidente, que em relação aos números da função pública disse uma coisa que é muito politicamente incorreta, que é deixá-los morrer, não é? Portanto, não se pode fazer nada. Portanto, parece-me que com estes sucessivos adiamentos aquilo que o Governo pretende é nunca assumir as suas responsabilidades, porque o papel social do Estado cabe ao Governo e não aos proprietários particulares, e são proprietários particulares que estão a ser massacrados há mais de 100 anos. Portugal tem o maior congelamento de rendas do mundo. Não existe nenhum país no mundo que tenha um congelamento de rendas que dure há tanto tempo como o português. Dura mesmo desde antes da Primeira República. Portanto, a situação é muito grave, contagia todo o mercado e vai afetar precisamente aqueles inquilinos das novas gerações, das gerações mais jovens, que estão à procura de uma solução de habitação de arrendamento, porque não se querem prender a um crédito de habitação, porque é errado prenderem-se a um crédito de habitação, porque querem ter mobilidade, porque o endividamento particular dos portugueses é elevadíssimo e, portanto, estes jovens com rendimentos mais baixos, porque todos sabemos quais são os salários portugueses, é que são efetivamente os grandes prejudicados do congelamento de rendas, destes 100 mil contratos que se mantêm com rendas muito baixas e a Associação Lisbonense de Proprietários em 2019 fez um estudo muito interessante do seu universo de associados em que tínhamos 20% das rendas oscilavam entre os 2,24 €
até aos 25 euros. Mas a maioria dessas rendas baixas, Diana, a maioria dessas rendas muito baixas que está a falar não são de jovens, são de idosos, na sua grande maioria, certo? São idosos. Aquilo que eu estou a dizer é que estas rendas muito baixas prejudicam aqueles que hoje em dia estão à procura de uma solução de habitação, porque o que é que acontece? Um proprietário que tem durante 50 anos uma casa com uma renda de 2,24€ ou de 5 euros ou 30 euros neste momento, quando vê esse imóvel vago, obviamente que vai compensar as décadas de prejuízo que teve e, portanto, vai colocar a renda, ainda por cima, para mais, com todas as que são muito conhecidas, a tempestade perfeita que abateu-se no imobiliário português, com toda a pressão turística, com toda as novas gerações que querem voltar aos centros urbanos, querem voltar aos centros das grandes cidades. Portanto, aquilo que acontece é que as rendas não param de aumentar e não param de aumentar mesmo em contexto pandémico. Portanto, quando um titular de um cargo público vem dizer que está a pensar, depois de 3 adiamentos, portanto 2 adiamentos, está a pensar adiar novamente um compromisso legislativo que fez, isso tem consequências na confiança de todo o mercado e, portanto, sempre que há uma declaração destas, eu sei porque sou dirigente associativa, porque falo com os proprietários todos os dias, eu sei que há cada vez mais proprietários que vão retirar casas do mercado, não vão colocar casas no arrendamento. E isso afeta também um programa que o Governo acarinha muito, que é o programa do arrendamento acessível, que é um fracasso, e é um fracasso precisamente porque os proprietários não acreditam que o Estado mantenha as regras que define, porque está sucessivamente em outros contextos, nomeadamente neste do congelamento de rendas, que é muito grave e é muito prolongado, está sempre a alterar as regras contra os proprietários. Portanto, está na altura de o Estado perceber que 98% da oferta de habitação está na mão dos privados, porque o Estado de facto demitiu-se durante anos desse papel que lhe competia, e que lhe competia sobretudo para colocar oferta junto dos mais carenciados, da população mais carenciada. Na realidade está na altura de fazer dos proprietários parceiros e não inimigos. Na realidade está na altura de tomar uma medida decisiva que pode tornar-se também altamente impopular e talvez daí esta tentativa de adiamento. Diana, foi um gosto tê-la esta manhã connosco. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite. Um bom dia.